Estamos de volta com o Jornal do Sul de Minas, estamos no segundo bloco. Hoje o nosso entrevistado, o secretário de Defesa Social de Poços de Caldas, Demilton Vacarelli. Demilton, como foi para a secretaria participar, auxiliar no que fosse possível, obviamente, dentro da questão do que aconteceu na sexta-feira? Depois eu quero que o Pedro fale também a respeito das impressões e tal. Trace aí comentários. Difícil, né, Fábio? Muito difícil. A gente nunca espera que uma situação dessa venha a ocorrer na cidade da gente. Mas, lamentavelmente, ocorreu e nós tínhamos, como temos compromisso com a cidade, de imediato que fomos acionados, fizemos um contato com o senhor prefeito, que disponibilizou aquilo que foi possível pela prefeitura para que a gente pudéssemos, naquela oportunidade, colaborar com as outras forças de segurança para que essa solução fosse tida como tendo um fim. Nós participamos com algumas coisas. Eu não estava até em Poços de Caldas, já tinha agendado umas reuniões fora de Poços, mas via celular nós conseguimos acionar todos os setores que nos competiam. Quero até agradecer a alguns colegas secretários que algumas áreas aí nos ajudaram em algumas coisas, com disponibilização de veículos maiores, como a Secretaria de Esporte, que imediatamente se comprometeu com a gente, agradecer ao secretário Lelo, e as outras forças que nos ajudaram aí a princípio. Logo após, o senhor prefeito fez uma visita ao presídio e já fez um acordo da colaboração nossa, entendendo nós que é uma participação, é um poder do Estado, é uma necessidade que Poços de Caldas tem do presídio, que já poderia ter sido feito lá atrás, porque a própria sociedade lá atrás não entendeu isso, que lá onde era para ser seria o melhor lugar. Hoje já foi entendido, a Câmara esse ano que passou já votou a doação da área, o senhor prefeito já esteve com o governador, já esteve com os nossos deputados, e para que, me parece que tem um compromisso do senhor governador, para que o primeiro presídio a ser licitado nesse ano de 2012 será o de Poços. E isso eu quero crer que me parece que teve também o secretário adjunto da SUAP em Poços e detectou os problemas. Evidentemente, a gente não quer que os presos de Poços sejam remanejados por causa das suas próprias famílias, e a família sente muito. Mas já foram, né? Até durante o final de semana, no sábado. Mas teve que ir, porque não tem condições físicas de como ficar aí, tá certo? Aí fica uma coisa desumana. Então, nós vamos agora ter uma reunião hoje, eu tenho uma reunião com o pessoal da SUAP hoje, para a gente ver o que a gente pode participar, de que maneira a gente pode participar, para a gente poder estar ajudando para que essa solução seja uma reforma, ou que seja feito, apesar que é bom se relatar que a curtíssimo prazo, menos de 2 meses, a Prefeitura entregou 2 celas, teve um custo na ordem de R$150 mil, foi um investimento de R$150 mil que a Prefeitura fez aqui no nosso presídio, onde tem uma ala, que foi feita uma ala para as mulheres. Quer dizer que nós nunca deixamos de fazer investimento aí, mesmo sabendo que o prédio é um prédio deteriorado, é um prédio que não foi feito para isso. Quem se recorda de quando foi inaugurado, como eu lembro e o Pedro também lembra, que foi feito para ser uma delegacia, que era a delegacia de trânsito. Cadeião, né? Não era nem um cadeião, tinha poucas celas, mesmo porque não tinha tanta demanda. Não existia o bairro São Geraldo, não existia nada. Eu me lembro muito bem que Mas o cemitério já estava ali, né? Já estava há muitos anos. Eu me lembro muito bem, porque naquela oportunidade meu avô era delegado aqui em Poços, então eu me lembro dessa época. Mas a gente sabe que ali não tem mais condições de ficar. Ali é para 60 pessoas, tem 150, 200, então não tem como ficar. Ali a gente já sabe, já conhece na história recente. Eu não conheço a história antiga, assim, eu nem estava em Poços de Caldas. Mas a história recente já teve problemas ali, né? Inclusive com, enfim, tentativa de fugas de preso pelo próprio cemitério, entrada de drogas na cadeia. A verdade é o seguinte, a gente lembra sempre, né? É de muito tempo, desde quando a cadeia foi para ali, sempre houve problemas, né, Pedro? E a verdade é o seguinte, né? Tem uma mobilização uma mobilização de empresários, lembra que fez uma grande reforma? Eu lembro disso também. Até na época quem usou essa bandeira foi o Paulinho Miguel que era do hotel, antes do falecimento dele. Até uma vez eu me lembro de ter mobilizado. Recentemente houve até uma melhoria no prédio também, foram entregues novas celas. É isso que ele acabou de dizer. Mas a bem da verdade, secretário, ainda que a gente entenda toda a boa vontade do poder público, da administração,
e sem querer fazer propaganda ao produto, mas é um band-aid que nós estamos colocando numa ferida desse tamanho. Eu acho que nem band-aid. A verdade é essa. Nós estamos colocando uma gaze ali, tá? Não é? Eu acho que band-aid dá uma coladinha. O gás é só para amenizar. Não tem como. Dentro não tem nem estrutura. Hoje, estrutura, por exemplo, física, o próprio local hoje já é inadequado pela própria situação que a cidade criou, pelo próprio desenvolvimento da cidade. Eu acho que está na hora de ter uma coisa com mais segurança, com mais qualidade, até porque você hoje, nessa modernização, com a criação da Secretaria de Estado de Defesa Social também, hoje você faz um reeducando muito maior, apesar que o pessoal daqui já faz. Você sabe, muitas vezes, por exemplo, é usado essas pessoas, a própria prefeitura usa essas pessoas para diminuir as suas penas. Então, já faz esse trabalho, mas quando você tem um presídio, você tem uma qualidade, dá até uma qualidade melhor para o próprio pessoa que está lá cumprindo as suas penas. E você começou a sua fala nesse sentido, Demilton, dizendo que a gente não esperava, de fato não esperava, a gente não esperava e não quer um evento desse, mas que era um acontecimento que já estava esboçado. Isso estava. Bomba relógio. Sem dúvida nenhuma. Olha, eu não sei se estava esboçado, as informações que eu tenho são um pouco contraditórias a isso. Me parece que foi um caso mais pontual de uma pessoa... Não, nesse caso sim, mas esboçado pela própria situação. Mas eu entendi que a preocupação nossa com relação ao presídio já é de muito tempo. Eu me lembro até que era uma das metas do prefeito Paulo César Silva na sua campanha. E ele, em momento nenhum, deixou disso ficar abandonado. Muito pelo contrário, ele vem insistindo com isso, ele vem pedindo isso. Você conhece, a Carol quer fazer uma pergunta também, mas por que ainda não foi construído efetivamente, claramente, assim, porque o presídio? Houve esse impasse lá atrás, e é bom deixar bem claro que lá atrás eu não era nem secretário, eu estou falando em termos do que eu acompanhei pela mídia, principalmente enquanto jornalista, da gente fazendo matéria, fazendo acompanhamento. Me lembro muito bem que teve até um padre até que fez um movimento, teve uma manifestação... Movimento contrário pelo local onde que eles não queriam, junto à Câmara Municipal, teve uma reunião na Câmara Municipal, que esse pessoal não queria tal, se rebelaram contra, achando que ia ser mais próximo da onde eles pensavam, que eu acho que é muito mais longe, é para frente do aterro controlado. Quase na divisa com Andrada. Né? Bem mais próximo da divisa de Andrada do que próximo ao setor residencial em Poços. Então, o prefeito está trabalhando em cima disso. Logo após a doação, ele esteve em Belo Horizonte, conversou com o governador e tem esse compromisso do governador de que seria a primeira cidade desse ano 2012 a ser contemplada com essa licitação. Demilton, na sexta-feira, durante a entrevista coletiva do prefeito, com a visita do secretário adjunto da SOAP, ele disse que da terça, quarta-feira agora dessa semana, começaria a reforma. Você tem previsão de quando esses presos que foram retirados aqui vão estar de volta? Tudo é isso que nós vamos ter essa reunião hoje. Eu tenho uma reunião com o pessoal da SOAP hoje também. Devemos ter uma reunião com o senhor prefeito, talvez até ele mesmo faça até uma nova coletiva para dizer quais são os caminhos que vão ser seguidos, mas pelo que ele me passou, pelo que ele me pediu, para ser ágil, para ser rápido, porque... Prioridade máxima. Prioridade máxima, porque ele está pensando não nos presos, mas sim nas famílias deles. Sem dúvida. Ninguém quer ser preso, mas desde que ele esteja lá cumprindo a sua pena, os seus familiares têm que ter convívio com eles. Não, e um outro detalhe, né? As outras cidades que receberam os detentos daqui estão colaborando, não é, com o evento ocorrido em Poços, mas elas também não podem agregar esses presos que não são dela. Ou seja, que essa reforma seja feita para que eles possam retornar aqui a Poços. Agora, vale destacar um detalhe que também foi um dos assuntos que nós falamos aqui na sexta-feira a respeito do ranqueamento, vamos dizer assim, das cidades que já receberam investimentos nesse sentido de ter presídios adequados às suas demandas. Poços de Caldas está aquém, vamos colocar assim, vamos dizer que é a última nesse ranqueamento aí, talvez por todos esses acontecimentos, todos esses fatos precedentes, né? Algumas cidades, como por exemplo Andradas aqui do lado, receberam recursos, construíram o seu presídio, estão adequadamente lá, ou ainda faltando alguma coisa, colocando lá seus reeducandos, né? Seus presidiários. Eu gostaria até de voltar um pouco lá atrás. Nós que estamos na imprensa, tem hora que a gente fala com o brasileiro, e
até nós, da imprensa, temos memória curta. Mas vamos relembrar um fato que aconteceu. Logo na campanha do prefeito Paulo César Silva, surgiu-se a ideia, ou surgiu-se o comentário, ou a fofoca, coisa que vale, que o presídio seria na Zona Leste. Não sei se vocês se lembram disso, lembram? Foi um auê na cidade, que foi uma comoção primeiro social. Foi na Zona Leste, depois foi falaram pra Zona que era no Parque Pinheiros, aí virou depois falaram que era no Itamaraty, aí virou aquele balbúrdio, aquele rolo danado. Aí depois se escolheu o local lá, muito para frente da Zona Sul, lá no quilômetro, se eu não me engano, é quilômetro 18 da depois rodovia lixão, Pós-Andradas. Do aterro sanitário. O aterro no 14, eu acho que é quilômetro 18. Aí houve a mesma comoção. No decorrer disso, cidades que não tiveram esse tipo de problema, como Andradas, como Alfenas, como outras cidades que não tiveram, foram sendo contempladas com esse presídio, que o próprio nome presídio deu uma conotação muito maior, porque mudaram o nome. Porque hoje no Brasil, tudo vai mudando o nome, né? Antigamente era prestador de serviço, hoje é logística. Então, as coisas, a modernidade, o problema era local, agora é pontual. As nomenclaturas vão se adequando. As nomenclaturas vão... Então as coisas vão mudando. Então, quando saiu de cadeia para presídio, então deu a impressão que aqui ia ser uma penitenciária, que ia trazer presos de outras cidades. E eu concordo com o Pedro, da mesma forma que nós não queremos que venha pessoas de outras cidades para cumprir suas penas impostas, não é justo também que a gente os mande para outras cidades também para cumprir para lá. Eu tenho aqui a reportagem que fala a respeito, que mostra a coletiva que foi concedida pelo prefeito Paulo César Silva na sexta-feira passada, na parte da tarde após o desfecho aí dessa rebelião que aconteceu no presídio. Vamos assistir. O prefeito Paulo César Silva abriu a coletiva destacando que a primeira providência que tomou assim que ficou sabendo da rebelião no presídio de Poços foi mandar um ofício ao governador do estado, Antônio Anastasia, pedindo urgência na construção de uma unidade prisional na cidade. Nós já havíamos levado essa preocupação da situação da nossa cadeia pública ao governo do estado, desde a época do governador Aécio Neves. Tivemos a sensibilidade do governo do estado, que nos pediu um terreno. Em 2009 nós desapropriamos um terreno. Já passamos a escritura, já doamos ao Estado, esse terreno já está à disposição do Estado, com a nossa expectativa. Em todos os encontros e reuniões que eu tenho com o governador, quando ele nos visita, ou nos momentos de audiência no próprio Palácio, eu tenho levado a preocupação com relação à situação da nossa cadeia pública. Veio acontecer essa fatalidade, felizmente nós não tivemos nenhum óbito, é uma ação que preocupa porque a cadeia não comporta o número de presos, a gente sempre levou essa preocupação. Agora, vale lembrar também de que nós já fizemos o contato, em função do acontecido, nós voltamos a cobrar. O prefeito disse ainda que o governo do estado garantiu que a unidade prisional será construída ainda este ano em Poços. O local vai abrigar 308 presos e será construído na BR-146, entre Poços e Andradas. Eu tive a confirmação numa ligação que fiz ao secretário de Defesa, mostrando a preocupação, e ele me informou. Nós já havíamos solicitado isso, o governador já sabia dessa nossa preocupação e tivemos a informação hoje pelo secretário por telefone que a unidade prisional de Poços de Caldas é prioridade para o Estado, a próxima a ser construída e, com certeza, diante desses fatos, eu não tenho dúvida nenhuma de que o governo vai investir. Ok, muito bem. Nós iniciamos aqui esta edição do Jornal do Sul de Minas, falando do dia desta segunda-feira, que amanheceu bonita, e nós temos a imagem do alto da Serra de São Domingos, a imagem do centro de Poços de Caldas, iniciando aí nesta segunda-feira esse clima bom, propício para a gente ter aí um bom desenvolvimento da semana. 19 graus e esta edição será reapresentada no período noturno, portanto, eventualmente você que esteja assistindo à noite vai ver aí que o dia foi bom e a semana começou bem. Nós vamos novamente a um breve intervalo, voltamos em instantes.